estava dizendo aqui a todos, né? Então a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre planejamento multidisciplinar em ortodontia, né? Isso. E vamos tentar fugir daquela situação um pouco óbvia, né? Das mordidas abertas, postura de língua, enfim. E aí eu acho que todo mundo já sabe, não precisa da ajuda da gente, né? E a fono é fundamental nesse processo. Então vamos seguir um caminho um pouco diferente, né, Paulo? Beleza, vamos sim. Tirando essa parte das mordidas abertas, eu acho que uma situação bem comum são os dentes que apresentam alteração de forma. E Sim. muitas vezes, nesse tratamento multidisciplinar, a gente precisa da ajuda da dentística, concorda? Para poder harmonizar isso aí. E aí, quais os parâmetros que você utiliza para poder definir, né, o tamanho adequado do dente? Às vezes a gente vê dente conoide, dente muito largo, muito alto. E aí, quais os parâmetros que você utiliza? Ótimo. É até bom tocar nesse assunto hoje, né? Que essa semana ainda a gente concluiu 2 casos que envolvia justamente dentística, né? Na verdade, 2 não, 3. Um por terem os incisivos laterais largos demais e atrás também, sabe? E dava um efeito antiestético ruim, né? Parecia que eram 4 incisivos, nem central nem lateral, sabe, Hans? Eles eram meio termo assim. E aí a gente utilizou, né, de alguns parâmetros que eu vou falar aqui, e os outros 2 eram com casos que os incisivos laterais eram pequenos, tá? Não chegavam a ser um conoide, tá? Mas eles eram muito pequenos, né, em termos de largura. E a gente também utilizou a dentística para finalizar o caso com uma certa qualidade, tá? E os parâmetros que eu utilizo para poder a gente definir o quanto vai ser alargado e quais dentes vão ser mexidos, são basicamente 2, sabe? Eu gosto de fazer a discrepância de Bolton, tá? Para definir se o problema é na região anterior, se é na região posterior, e o quanto seria de discrepância, tá? E gosto também de utilizar, após saber a discrepância, né? Eu utilizo a proporção áurea, tá? Então, hoje com os softwares fica até mais fácil, tá? Mas se você não tem um software, você, através da foto do paciente, com o modelo do paciente, você faz essa proporção, tá? E aí você já fica sabendo quanto é que tem que estar preenchido no sorriso, né? Quanto teria que ser de central, quanto teria que ser de lateral, quanto teria que ser de canino. Né? Canino, lembrando que é como se fosse metade do canino, né? Porque só aquela no meio ali da face vestibular, né? Que é quando preenche o sorriso. Então, imposto essas 2 coisas, eu sento com o pessoal da dentística e aí a gente vê o quanto vai aumentar em cada dente e já se programa, né, para que eu coloque, para que eu deixe, na verdade, os espaços que vão ser acrescentados. Tá? Então, se vai ser acrescentado 0,3 milímetros, por exemplo, na mesial do lateral, eu já deixo meu lateral naquela posição, com um diastema de 0,3, né? Amarrilho, faço um amarrilho conjugado para manter ele ali, sem apertar demais por dentro, não mexer, e continuo fazendo o restante da mecânica que for necessário. Mas aquele espaço eu já mantenho e boto uma molinha fechada, tá? É uma dica. Eu gosto de colocar uma molinha fechada no espaço que eu não quero que mexa mais, tá? E ali ele fica mantendo aquele meu diastema que vai ser reanatomizado com a dentística, tá? Posteriormente. Você usa alguma outra coisa diferente? Né? Tem alguma outra? Eu gosto. Deixa eu tentar compartilhar aqui uma tela com vocês. Mas basicamente é o seguinte, como você falou, muitas vezes, para a gente detectar essa alteração de forma, a gente não precisa nem fazer análise de Bolton. Porque a gente olhando, a gente já percebe muitas vezes a estética comprometida. Então falta alguma coisa. Eu vou mostrar aqui uma imagenzinha, Paulo. Deixa eu ver aqui, deixa eu tentar compartilhar. Olha essa imagem. Então, sem realizar uma análise de Bolton, né, a gente já pode começar a perceber que tem uma alteração de forma. Sim. Por quê? Sem fazer, né, muita conta. Porque a gente sabe que o incisivo central, ele é retangular. Ele não é quadrado. Então, se a gente for
simular aqui linhas, a gente vai começar a perceber que esse dente assume uma forma muito mais quadrada. Na realidade, não é quadrado. O incisivo ele lembra muito mais um retângulo. A gente já pode começar a ver que tem falta de massa dentária. Tá bom? Se estendendo um pouquinho mais, a gente vê para o lateral e vê para o canino. Poxa, e qual o parâmetro que você utiliza para poder definir essas alturas? Então, via de regra, a gente pode adotar como protocolo, tá bom? Que essa largura, ela vai ser 80% da altura. Opa, vai ser 80% da altura. Tá bom? Então, a partir daqui, a gente já começa a ter um parâmetro. Se eu vejo que minha largura está relativamente harmônica, então o problema seria onde? A altura. Se eu vejo que minha altura está harmônica, faço a regra de 3 para ver quanto deveria ser a minha largura. Tá bom? Então, essa largura seria 80% da altura. Novamente. O incisivo lateral, a largura dele deveria ser 80% da largura do central. E o canino, 90% da largura do central. E aí, Paulo, eu particularmente eu não gosto de utilizar compasso de ponta seca, enfim, eu gosto de utilizar esse instrumental aqui, ó. Esse compasso aqui. Compasso de Castroviejo. Por quê? Porque a gente consegue travar ele, então dificilmente perde a medida, né? Nós acabamos de aferir. E, ao mesmo tempo, ele já dá aqui, ó, a distância. Então, eu não preciso ir à régua. Então, muitas vezes, você consegue posicionar um compasso normal de ponta seca de uma forma adequada, mas na hora que você vai transferir para a régua, às vezes você perde um pouquinho. Exato. Ele é um 2 em 1, né, Ransom? Ele já faz. E aí minimiza a possibilidade de erro. Isso. E é rápido, né? Isso. Você ganha tempo com ele, né? E ele faz o papel das duas coisas em um só, né? Você consegue ter o benefício do compasso em ponta seca do travamento, né? Para não perder a medida. E ao mesmo tempo já tem a leitura da medida, né? Você não tem que transferir para uma régua, e uma régua que pode muitas vezes não ser uma régua da mais adequada, né? Perfeito. Né? E essa daí, ela tem uma precisão muito grande, né? Vê outra situação, Paulo. A gente vê esses incisivos laterais, ó, com alteração de forma. Sim. Puxa, e aí, o quanto eu devo deixar de espaço nesses dentes? Lembra que eu falei que o incisivo lateral é 80% da largura do central? Mediria essa largura do central e calcular 80%. A gente vai deixar aqui o espaço suficiente para melhorar a forma do dente. Isso. E aí, como você falou, você gosta muito de utilizar a mola, não é isso? Isso, uma molinha fechada após conseguir o espaço, né? Eu, particularmente, eu não gosto muito da mola. Geralmente, eu faço o seguinte. Eu vejo essa distância, abrimos o espaço, e após a abertura do espaço, eu vou e coloco resina. Você já deixa lá provisório. Já deixa reservado o espaço, mesmo que seja uma restauração provisória. Isso. Entendeu? Por que é que eu gosto de agir desta forma? Porque, como a gente está vendo aqui, né, na imagem, a alteração de forma é na região anterior. Se é anterior, compromete a estética. Se o paciente não ficar com diastema, eu vou lá e boto a resina. Então, particularmente, eu gosto de agir dessa forma, Paulo, com a resina. Entendeu? Faz aquela restauraçãozinha e mesmo já conversando com o paciente, que no final do tratamento vai ter que refazer aquilo ali, é uma restauração mais provisória, para funcionar como um mantenedor. A função é a mesma da sua mola, entendeu? É manter espaço. Então, vocês aí já ficam com duas possibilidades do pessoal, né? De manter esse espaço agora, né? Duas dicas aí
né? Tanto com a mola fechada, né, como com a resina provisoriamente, tá? Nessas regiões proximais, para a gente não perder esse espaço, né? Perfeito. Então, particularmente, quando a gente vê esse excesso de massa dentária, desculpa, excesso não, desculpa, essa falta de massa dentária, eu gosto de agir dessa forma. Mas a mesma linha de raciocínio poderia servir para o excesso. A continha seria a mesma, tá bom? Isso. E aí, detectando esse excesso, nós iríamos lá, claro, respeitando o limite biológico, desgastar para tentar harmonizar mais. Isso, para dar essa proporção, né, Hanson? Certo, pessoal? Não, pode ver. Não, e aí, quando a gente vê, por exemplo, dentes fonoides, que foi o exemplo daquele outro paciente, isso também se estende para dentes fraturados. Então, fraturou a incisal lá, e aí fugindo um pouquinho do campo da ortodontia, e para aqueles que fazem a parte clínica, né, restauram, faz ali a conta rapidinho tal, já determina a altura, por exemplo, de um incisivo. Exato. Da estética. Perfeito. Seria isso aí, geralmente eu sigo essa linha, sabe? Boa mesmo. E de dentística, acho que é isso, né? Que a gente é o mais comum, trabalha né? mais. O mais comum. É o mais frequente no consultório, né? São essas alterações de forma. Exato. E utiliza essa continha que eu falei, né? Falei da largura, né? Incisivo lateral 80% da largura do central e canino 90% da largura do central. Isso. E a altura seria o seguinte: incisivo lateral 85% da altura do central e o canino do central. 85% da altura do central, 85%, e o canino 95% da altura do central. Então, na prática, né? Se eu tenho incisivo central com 10 milímetros, incisivo lateral com 8,5 e o canino 9,5. Isso. Perfeito mesmo. Acho que ficou claro todo mundo, né? Não sei se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui, tá? Mas ficou bem didática esse exemplo de Hanson. Dentístico, acho que a gente conseguiu matar, né? Entre das primeiras especialidades. Vamos falar um pouquinho de periodontia, né? Que está tão ligado à ortodontia, né? Dentística a gente vê muito ligado na ortodontia em relação à estética, como a gente viu aqui, né? E muitas vezes também devolvendo função, né? E no caso de diastemas, de fechamento de diastemas, como a gente falou agora, a gente também vê na parte de função para não estar tendo esse trauma no periodonto, né? Que aí entra já a periodontia agora, né? Que é quando a gente está com alterações periodontais e tem um tratamento unido à orto, né? Então, com relação à periodontia aqui, né? Você que tem uma vivência também com pério, né? E fez mestrado, inclusive, né? Juntando ortopério e pério, né? O que é que você podia falar aí da importância aqui da pério, né? Pra gente, né? Como é que a gente alinha isso aí? O que é que você deixa aí? Não, eu vejo isso aí como fundamental, entendeu, Paulo? Porque eu costumo falar o seguinte: não adianta ter um prédio gigante, belo, mas não ter um bom alicerce. Esse prédio possivelmente vai estar fadado a cair. Então, fazendo essa analogia, fazendo essa analogia, né, de uma forma muito grosseira, assim seriam os dentes com relação ao osso. O osso realmente, e a raiz seriam esses alicerces, né? Então, eu posso ter um dente bonito em oclusão, mas se eu não tenho uma boa inserção ali óssea, vai estar fadado aí em sucesso ao longo prazo, né? Então, realmente, essa parte periodontal, ela deve ser muito respeitada, né? E a gente buscar, como é que eu posso dizer assim, um equilíbrio para realmente aumentar a sobrevida aí dos elementos dentários. Sim, exatamente. Dessa forma, né, eu vejo essa parceria tem que ser bem alinhada do ortodontista e pério, para aqueles casos com periodontite, né? E aí, realmente, eu só começo depois que o tratamento, depois que o pério dá o ok, né, sinaliza que o problema ali não está mais ativo. E gosto muito de trabalhar com aqueles fios termoativados, né? O Pernaitai, principalmente o 40 graus.
Certo. E realmente a força vai ser constante e bem suave. Isso. É isso que eu ia dizer, né? A gente às vezes fala da temperatura do fio, né? Tem 3 temperaturas diferentes para o termoativado. E aí entra isso, né? Dos 40 graus, né? São fios que a força ela ainda é mais suave, tá, pessoal, do que os outros, por eles não estar o tempo todo ativado. Tá? Ele chega naquela temperatura, né, Hans, para poder ele começar a ser ativado. Então, antes disso, ele está bem flexível. Então, para pacientes que têm problemas periodontais controlados, né, já teve uma perda óssea, então são fios que a gente indica bastante por ter um nível de força muito menor, né, durante o dia inteiro, do que o fio com 37, que o fio com 35, tá? Então... E fora isso aí, né, Paulo, o lance daquela curvazinha do gráfico, força-deformação, né? Uma liga normal de Naitai, ela vai se comportar de uma forma diretamente proporcional. Quanto maior a deflexão, maior a força. Isso. E a gente já vai, quando vai para esse tipo de fio, né, do Naitai termoativado, eles já respondem nesse gráfico de uma forma diferente. Quanto mais deflexão, não necessariamente vai ser mais força, né? Então você consegue aquela força constante, alinhado ao que você falou da temperatura, né? Que não vai deixar ele ali 100%, digamos assim, imprimindo uma força alta. Exato, exatamente. Tá. Então eu acho que é bem interessante o lance do fio, entendeu? Exato. E um detalhe também que você falou importante na relação da pério com a gente, como você disse assim, né? Quando não está ativo, né? Às vezes o aluno da gente, ele olha o paciente, vê uma perda óssea, se assusta, né? Ou uma perda até radicular, se assusta e não dá para colocar. Às vezes o próprio paciente já vem dizendo isso, né? Não, já passei, disseram que não podia colocar. E quando você olha para toda a estrutura do paciente, né? Bucal, ele está bem saudável, né? Está bem controlado, Sim. Não tem sinais de inflamação nenhum, né? E após o pério avaliar, ele confirma aquilo que a gente está vendo, né? De dizer que ele está apto, sim, ao tratamento odôntico. Agora, ele está apto com alguns cuidados, né, Anderson? A gente não vai estar tratando, pondo as mesmas forças que a gente coloca num paciente que não tem nenhuma perda óssea. Isso é óbvio, né? Se tem menos sustentação de dente de osso para aqueles dentes, então com muito menos força você consegue fazer o movimento. Se você for agir da mesma forma, você vai estar causando uma agressão, uma inflamação muitas vezes agressiva demais. E aí você acaba causando outros problemas por ele ter esse menor suporte ósseo, tá? Não é isso, né? Sim, e você falou uma coisa interessante, tá certo? Que aí já me veio aqui à mente um alerta. Você vai, claro, tem que respeitar e pedir a ajuda do periodontista, ele vai confirmar, ou se não, transformar aquela lesão, aquele problema ativo em algo que realmente não está mais ativo, esse é um ponto. E uma outra situação, você pode estar recebendo seu paciente, o periodontista lá falou que não está ativo, mas ele não está ativo hoje. Isso. Amanhã a doença pode se tornar ativa novamente. Então é fundamental durante esse tratamento ter um acompanhamento regular do periodontista. Então alinhar com o periodontista para que ele esteja sempre indo o paciente realizar consultas regulares, e aí você vai acordar com o periodontista esse intervalo de tempo, dependendo do problema, se 3, 4, 5 meses, 6 meses, enfim, alinhar com ele. Para quê? Para que essa lesão ou esse problema não venha a agudizar, né? Se tornar ativa novamente. Exato. É fundamental isso aí. E outra coisa, né, que podia passar aqui, o tratamento ortodôntico, tá? Numa situação bucal que não tem a doença periodontal ativa, ele não vai causar mais perda óssea ou de inserção conjuntiva por causa do tratamento não, tá, pessoal? Não, de jeito nenhum. Exato. Vou mostrar uma foto aqui, Paulo. Vou compartilhar mais uma vez aqui a tela. Deixa eu localizar aqui. Existe também esse mito, né? Enquanto tu vai colocando aqui, eu vou falar. Existe esse mito também, tá? O paciente tem uma perda óssea, você vai usar aparelho, então você vai perder mais osso, você no final não vai ter seus dentes, vai perder todos os seus dentes. Isso também não existe. Eu diria até o contrário, né? O paciente com um problema periodontal controlado e que os dentes estão mal posicionados
e o tempo todo por ter diastemas, tá o tempo todo tendo trauma, nesses espaços que estão ali, né? Não está tendo aquele ponto de contato entre os dentes e está tendo trauma alimentar o tempo inteiro ali, ele vai perder mais osso ainda nessa região por causa do trauma. Então, mais uma vez, a importância da gente fechar aqueles espaços para poder impedir esse trauma constante que está ocorrendo naquele periodonto. Tá? Então, a gente vai passar, né, a dar saúde para aquele periodonto. Olha esse incisivo central aqui, ó. Olha esse incisivo central. Eu vou desenhar aqui para o pessoal do Instagram conseguir visualizar melhor. Olha a inserção óssea nesse incisivo lateral. Olha o que tem de osso aqui, ó, suportando esse incisivo central. Então, praticamente nada, né? Isso. O periodontista deu ok, começamos o tratamento, terminamos o tratamento e o dente até hoje permanece lá. Isso. Entendeu? Por quê? Lesão, o problema não estava ativo. Exato. Entendeu? Então, dá uma segurança. Claro, comecei meu primeiro fio, 16 por 22. Poxa, 16 por 22, primeiro fio absurdo. Super Naitai, 40 graus. Exato. Só em você tirar esse fio do seu consultório e colocar ele aqui, ó, em pé, na posição vertical, o ar-condicionado, só o ar-condicionado da sua sala faz com que o fio caia. Então, a força muito... A gravidade age nele, ele começa a deformar. Então, é um fio muito leve. E quando a gente fala... Não, eu tô dizendo, e deixe na boca, né, Anderson? Não tem aquela agonia de estar trocando, não, porque você vai passar tantos meses com esse fio na boca, você nem imagina. Não, isso é um fio excelente, deixa ele trabalhar. Deixa ele trabalhar. É único, assim, o tratamento, né? Deixa ele trabalhar. E um outro detalhe é Cooper Naitai, certo? 40 graus. Mas, assim, existem fios e fios. Tá bom? Então, busquem fios de qualidade, porque às vezes você vê lá, termativado, super elástico, 40 graus eu acho que você só encontra em uma única marca, pelo menos que eu tenho conhecimento. Mas aí não cabe a mim fazer propaganda. No Naitai você encontra um bocado, tá bom? Então tem que ter cuidado, porque às vezes esses fios que tem lá, Cooper Naitai, eles não se comportam fielmente a, digamos assim, essa regrinha, né, de ter uma definição, uma resposta excelente, né? Isso. Então, o fio Cooper Naitai, para quem não lembra, ele é um fio que ele tem acréscimo de cobre, tá, na sua formação. Na verdade, de 6% de cobre, tá? E muitos desses fios que Hans está comentando aqui, eles dizem que tem, tá, os 6% de cobre, mas ele não tem, ele tem menos. Tem 4, tem 3 e tanto, tem 4 e pouquinho, tá? Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, exato, tá? Mas aí a gente pode passar isso depois, a gente pode passar isso ao vivo, né? Alguma coisa, quem tiver curiosidade, a gente pode falar aqui. Perfeito. Então, Não, pode continuar aí. Não, então, realmente, o cuidado que eu tenho realmente essa força, né? Essa força, utilizar fios específicos e o periodontista acompanhando de perto. Sim, sim. Radiografias periapicais constantemente. Exato. E se a gente detecta qualquer problema, pega no início e já resolve. Exato. Tá. Não, eu ia mostrar aqui. Eu vou mostrar. Tá. Mostra. Vou mostrar. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto, agora o pessoal do YouTube não tá me xingando. Tô brincando. Justamente, ó, o paciente com a perda óssea considerável, né, já tinha perdido os dentes superiores, os inferiores vinha perdendo, né, então a gente observava, deixa eu botar aqui grande de novo, né, uma região aqui, né, isso tudo aqui já de perda óssea, tá, radiograficamente, não estou aqui com a imagem, porque ela não estava legal, eu tirei isso da aula, mas veja que a gente conseguiu fechar todos os diastemas sem jogar o dente para vestibular, que é um movimento muito mais agressivo, e não perdeu ninguém. Nenhum dente foi perdido. Tá? E tinha dentes aí, principalmente esses dois centraizinhos, tá? Que estava
muito parecido com aquele que Hans mostrou dele, tá? Talvez um pouco menos, tinha em torno de um terço só de dente, né, de raiz, né, no osso. E não foi perdido por utilizar forças leves, tá? E aí foi conseguido, né, dá para ver aqui já em cima, dente, né, foi colocado o protocolo superior, né, a gente fechou esses diastemas, que a queixa foi justamente essa. Quando ela veio fechar os espaços, foi uma solicitação do pessoal da reabilitação para conseguir colocar o protocolo, eu precisava colocar esses dentes na posição. E aí foi colocado para depois ser colocado implante nessa região inferior aqui, né, de molares, e a gente deu uma levantada também nesses molares, né? Nessa primeira foto aqui dá para ver o quanto eles eram ainda anguladinhos, né? Esse aqui não, esse aqui dá para ver bastante. Deu uma levantada, tá? Então, e aí evita aquele trauma, né, que a gente estava comentando, né? O tempo todo trauma aqui, no meio, trauma aqui, e cada vez mais ia perdendo osso, né? Quanto mais o periodonto, pior. Então, aquela história de que vai botar o aparelho, vai piorar, né, a parte óssea dele, porque já tem uma perda, é exatamente o inverso disso, né? A gente vai colocar... Vai aumentar aí a sobrevida, né? Exatamente, vai aumentar aí a sobrevida, tá? Vou voltar aqui para mim. Olha. E aí, Anderson, seguindo o nosso cronograma aqui, né, de pério, né? A aula de pério. Você falou aqui da mecânica dos fios, né? Queria só acrescentar, como eu tinha comentado aqui daquela foto, da verticalização de molar, tá? Assim como é importante fechar os espaços onde existe, né, para carro do trauma, o molar angulado para mesial, ele impacta muito alimento naquela região mesial dele, tá? Vai fazendo um V ali, uma reabsorção vertical, tá? E por isso, né, tem a necessidade da gente verticalizar os molares, principalmente nesses pacientes. Se você não verticaliza, né, tá fadado ao dia, né, cada vez mais tá tendo impacto do dente superior num dente inferior, e cada vez mais ele vai angulando mais e vai tendo mais perda óssea nessa região mesial, tá? Quando vai fazer a verticalização, observar o padrão do paciente, tá? No diagnóstico que a gente já deu, lógico, né, previamente, a utilizar a mecânica, para poder saber se você vai verticalizar com extrusão, né, ou com controle dessa extrusão, ou sem extruir, tá? Então, com pouca extrusão, com muita extrusão ou sem extrusão. Então, isso também está lá no nosso diagnóstico para a gente poder fazer isso com segurança, tá? Mas teria que verticalizar também. Aí tem paciente que vai dizer, não quero nem mexer aqui atrás. Beleza, né? Não tem problema nenhum, nada errado com isso não, mas... Não tem problema hoje, né? Exato, né? Mas futuramente, né, esse dente talvez não tenha mais como verticalizar, talvez realmente passe por uma extração, porque não vai mais valer a pena venha perder, tá? Então, e além disso aí, Paulo, eu queria acrescentar só o seguinte, entendeu? Porque como você falou, né, logo no exemplo do incisivo central, inferior, dar esse ponto de contato, né? E aí a pessoa poderia raciocinar na região posterior, vamos dar o ponto de contato do molar. Não é bem assim, entendeu? Tem que dar esse ponto de contato, não inclinando o dente, não tombando, e sim levando ele, tá certo, de uma maneira mais verticalizada. Isso. Porque senão você vai comprometer esse periodonto. E o raciocínio é simples. Imagina essa caneta aqui, ó, sendo o molar. No momento da oclusão, veja como minha mão está batendo nessa caneta. Tá certo? Então a força está sendo distribuída ao longo do eixo da caneta, ou seja, do dente. Agora imagine essa caneta angulada na hora da mordida. O que é que vai acontecer com essa caneta? Vai tender a girar, é óbvio. Por quê? Porque o centro de resistência está aqui e a força está sendo aplicada distante do centro de resistência. Onde é o fulcro disso aqui? É nessa região aqui, ó. Então, que região é essa, né, do meu dedo na boca do paciente? É osso. Então a gente vai perder osso. Então por isso que a gente identifica aquela cunha, aquela perda óssea justamente na região. Eu até separei aqui uma imagem, Paulinho, porque às vezes fica um pouco vago, né? As pessoas não entendem essa nossa linha de raciocínio. E pessoal, assim, viu? Quanto mais angulado o dente tá, mais angulado ele vai ficando, a velocidade vai ficando muito mais rápida, tá? Então, no começo, né, Anderson, quando ele começa a angular, vai de pouquinho em pouquinho, o paciente às vezes nem se dá conta que ele tá angulando o dente, né?
Mas depois de uma determinada angulação, isso vai tomando uma velocidade muito grande, tá? Então, olha aqui, ó, essa região do molar. Bota pro YouTube também. Não esquece que tem a galera lá. Não, mas aí não tá não, aqui tá aparecendo como tá sendo compartilhado. Foi mal. Fui eu aqui aceitar. Pronto, foi. Pronto, ó. Percebe aqui, ó. A cunha, deixa eu desenhar. Esse osso, ele deveria estar onde? Deveria estar mais ou menos aqui, ó. Percebe, ó, que já começou a perder um pouco? Sim. Então, quanto mais esse dente deitar, mais vai aumentar essa cunha. E a própria mastigação favorece isso aí. É física, né? Favorecer. E aí tem uma frase aqui que uma colega nossa aqui colocou, né? Ju Lisboa, ela disse, né? Que o pério é a vida, né? A orto é o que vai dar autoestima depois, né? A gente deve ter a qualidade de vida para a boca daquela pessoa, né? E a orto, ela finaliza, vamos assim falar, né? Perfeito. Olha esse exemplo aqui, ó. Vê esse molar. Sim. Tá inclinado, não tá? Isso. Se ele fosse vertical, ele teria mais ou menos essa posição. Então, ó. Na realidade, se a gente fosse seguir a normalidade, era para estar aqui. Isso. Agora, isso. Agora, olha o outro lado, que interessante. O dente tá o quê? Tá verticalizado. Olha o osso como tá, ó. Exato. Preservado, né? Vê como preservou. Diferente do outro lado, ó. Que angulou. Vê como perdeu. Exato. Exatamente, Anderson. Vê que interessante. Então, é o lance da física mesmo, entendeu? Da composição de força na hora da mastigação. Então, como a força não passa no centro de resistência, o dente tende a tombar, né? Você vê como vai sofrer essa mais vertical, né? É vida, realmente. É ela que... A pedra é quem vai dar essa sustentação. E, então, se a gente não contribui com a pério, nosso tratamento também está fadado a um insucesso lá na frente. Perfeito. Então, tem que andar alinhado mesmo. Né? Teve dúvida, conversa com seu colega pério, tá? Ele é quem sabe melhor do que a gente, né? Então, ele vai me orientar a fazer, né? E aí nós estamos defendendo esse lance da importância da verticalização, né? Para a parte periodontal. Formas de como verticalizar, e aí depois, se for o caso, a gente pode ajudar, ou vocês podem buscar na literatura, com extrusão, sem extrusão, com mini implante, sem mini implante, enfim, tem diversas formas, né? Que na maioria das vezes não importa a forma, o que importa é chegar ao resultado final, né? Verticalizar. Então, inclusive lá no canal, a gente até gravou um vídeo com algumas formas de verticalizar, tá? Então, pode também ir lá dar uma olhadinha, tá? No YouTube. Em relação ao tratamento protético, Hanson, como é que a gente pode ajudar nessas reabilitações, né? Eu acho que o exemplo mais comum é devolvendo aquele espaço biológico, né? Às vezes o dente ele vai estar abaixo daquele nível ósseo, né? Ou muito lento, comprometendo esse espaço biológico, e você vai ter que lançar mão das famosas aí extrusões, né? Para poder facilitar o trabalho do periodontista. Isso. Realmente, a prótese adaptar de uma forma adequada, aquela região ali cervical não está fadada a sempre inflamar, né? A mesma adaptação, né? Não tem infiltração, enfim. Eu acho que é o exemplo mais comum, né? Exato. E aí surge aquelas diversas formas de como instruir, se instruir rápido, se instruir lento. E aí, o que é que você poderia nos dizer aí sobre instruir rápido, instruir lento? Faz diferença? Faz sim. Primeiramente, né, pegar um gancho do que você falou aqui, que é importante, da distância biológica, né? Todos os pacientes, todos os casos da gente, todos os dentes, essa distância biológica tem que ser respeitada, tá, pessoal? Que arredondando em torno de 3 milímetros, tá? Da crista, né, para a entrada do suco gengival, tá? Então, se o paciente não tiver esses 3 milímetros, o organismo vai fazer com que tenha, tá? Se você não deixou, o organismo vai fazer com que tenha.
Como é que ele faz isso? Reabsorvendo o turista, tá? E aí ele vai devolver essa distância. Então, isso é a chave para nossas extrusões e intrusões, para devolver esse espaço biológico e ajudar o pessoal da reabilitação. Como é que a gente faz isso, né? Hans perguntou aqui, tem diferença, né? Deixa eu passar aqui para vocês. Quando a gente faz, de uma forma mais simples, para explicar, uma extrusão lenta, a gente não tira a raiz, né, de dentro do osso alveolar, tá? A gente vem puxando ele lentamente e o osso, ele vem acompanhando esse dente, tá? Então, o osso, que eu digo assim, osso, a crista óssea, né? Todo um periodonto, a gengiva, suco, ligamentos, vem todo o conjunto acompanhando esse dente. Então, quando a gente puxa lentamente, naturalmente, aquela gengiva que você vê, aquele desenho, né, também vem acompanhando, né? Então, já de cara vocês pensam assim, se eu não quero devolver distância biológica, né, espaço biológico, eu não posso puxar, se eu não quero devolver, eu vou puxar lentamente, tá? Para poder... Isso eu quero manter. Isso eu quero manter. Eu vou puxar lentamente, né? Então, aqueles 3 milímetros ele não vai alterar, né? Eu só estou mexendo no periodonto, na altura dele. Então, o dente vem instruindo, o periodonto vem acompanhando, a gengiva vem acompanhando, tá? Nos casos que precisa se fazer uma coroa, porque teve uma fratura, porque perdeu ali, né, o espaço biológico, a gente não pode puxar lentamente, tá? Porque a gente precisa devolver esse espaço biológico. Então, você tem que puxar a raiz, né, puxar o dente, mas manter o periodonto naquele local. Então, você passa a fazer uma extrusão rápida, tá? Então, o nível de força é diferente, a quantidade de ativações mensais é diferente também. E aí, o dente é como se você fosse fazendo uma extração do dente, só que lentamente, né? Você vai traindo, né, o dente de fora do osso, né? Trazendo ele para fora do osso, sem sair o periodonto do local. Então, não vai ter a diferença, por exemplo, na altura da gengiva. Se o periodonto não está modificando, né? A altura gengival vai continuar a mesma. Então, com essa explicação do espaço biológico, a gente já vê, né, Anderson, que como é que a gente pode modificar também nossa altura gengival, fazer nossa correção de sorriso gengival. Né? Cuidar dessa estética vermelha, né? Isso, essa estética vermelha. Através desse movimento de intrusão e extrusão lento, você consegue modificar a estética vermelha do paciente. Então, pode, por exemplo, evitar que ele faça aumento de coroas clínicas na região anterior e, de repente, fica antiestético, né? Uns dentes com uma coroa clínica muito grande, né? Por causa desse aumento de coroa que foi feito. Então, com a ortodontia, a gente consegue nivelar essa margem gengival e depois fazer a reabilitação nas coroas, né? Com cerâmicas, com resinas, né? A forma que o paciente, vocês escolherem, que resolve, né? Qualquer uma delas a gente sabe que resolve, tá? Então, puxar rápido, né? E aí, rápido, entenda um pouquinho mais de força, né? Isso, um pouquinho mais de força, tá? Deixa eu pegar aqui algum exemplo, mas assim, de cara, né? Enquanto numa extrusão rápida, a gente ativa aproximadamente 2 vezes mais do que no lento, tá, pessoal? A gente também ativa semanalmente. É outra dica que eu passo para vocês, né? Então, a não ser que o dente apresente uma mobilidade acentuada, mas essa ativação pode ser semanal para poder ter essa extrusão rápida. Então, normalmente, em caso de reabilitação, às vezes a gente consegue fazer em um mês, né, 4, 5 semanas, ter todo o espaço biológico já devolvido para nosso colega poder trabalhar. Mas não é em seguida não, tá? A gente não libera e ele já vai botar a coroa, não. Deixa ali 3 mesezinhos de estabilidade, tá? Para formar ali naquela nova posição e aí sim ele poder trabalhar. E até porque tem uma tendência de recidiva, né? De recidiva, exatamente. Tá? Deixa eu... Queria mostrar uma coisinha aqui para vocês. Cadê? Uma imagem aqui de uma dobra que a gente faz aqui. Pronto, aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui vai dar um norte bom, tá? Vou compartilhar aqui com o pessoal já. Do YouTube. Beleza. Foi compartilhado. Agora para vocês aqui. Vê só, galera. Vê que coisa interessante. Às vezes a gente fica assim, né? Extrusão lenta, extrusão rápida, né?
Mas o que é isso na prática, né? Em termos de força, né? O que é que a gente faz? Na extrusão lenta, você quer que o periodonto ele acompanhe, né? Que a margem gengival ele venha junto. Eu gosto de fazer isso com dobra, tá, Anderson? Você pode fazer de diversas formas, tá, pessoal? Tem gente que faz reposição no break, tem gente que faz com 2 fios, com segmentado, tá? Então, eu gosto muito de usar dobra, tá? E na extrusão lenta, essa dobra ela passaria bem ali na letra inferior, tá? do bracket, certo? Então, isso daria uma força suave, tá? O dente instruiria, né, essa quantidade, que é aproximadamente em torno de meio milímetro, e manteria o espaço biológico. Ou seja, se o espaço biológico estiver bom, né? Então, você faria dessa forma para poder manter. Num caso de precisar tirar o dente de dentro, né, do osso alveolar, né? Ou seja, fazer uma extrusão rápida, né, para poder o periodonto manter naquela posição, você devolver o espaço biológico, essa força, ó, olha como já muda o degrauzinho. Né? Em vez de passar na letra inferior, a gente já passa um pouco abaixo, em torno de 1,5 ali abaixo. Então a força é bem intensa, tá? Com 15 dias depois, eu estou ativando de novo. Isso é na primeira vez que a gente coloca. Depois dessa primeira ativação por 15 dias, eu passo a ativar semanalmente. Tá? Então a gente consegue devolver para poder o nosso colega fazer a coroa, né, que não daria para fazer no primeiro momento, por estar invadindo o espaço biológico. Então, se ele faz, acaba causando inflamação em toda aquela região. Tá? Seria essa forma como eu faço clinicamente, né? Ativação lenta, ativação rápida. Tá? E na ativação lenta, seria mensal, tá? Então, a gente ativa com 4 semanas, com 5 semanas. Vou tirar o compartilhamento da galera aqui do YouTube. Eu acho que foi bem... Voltou, deu para entender. Foi uma dica bem bacana, né? Principalmente essa questão das ativações, que é fundamental. Que bom, hein? Ficou alguma dúvida, pode perguntar, viu, galera? Ó, tá estando? Perfeito. E a orto, junto desse planejamento multidisciplinar na ortodontia, poderia ajudar a implantodontia? Sim, com certeza. De que forma? Olha, tem uma coisa bem legal que a orto faz, né? Eu acho que a primeira vez que eu escutei isso deve ter, sei lá, uns 10, 15 anos. Eu acho que a gente estava na especialização ainda, para falar a verdade. Tem bastante tempo. Existe uma coisa que muitas vezes quando vai fazer um implante, falta um pouco de osso, né, naquela região, né? E com isso, né, se pensa logo, né, nos enxertos ósseos, tá? Para poder fazer o implante, né? E existe um negócio chamado regeneração óssea e gengival induzida ortodonticamente, tá? Como o nome diz, né, a gente faz com que haja novo osso, né, e tecido gengival, consequentemente, né, através de uma indução de movimentação ortodôntica. Como é que a gente faz isso, né? Pega aquela área que tem uma perda óssea grande, né, sem ter condição de fazer implante, e à medida que a gente anda com o dente para aquela região, tá? Ou no sentido mesodistal, ou no sentido de extrusão mesmo, a gente vai levando o osso junto, tá? Então, pense vocês assim, um dente, por exemplo, que estava condenado, né, um dente perdido, não tinha osso que sustentasse aquele dente, né? E você teria que tirar o dente, fazer um enxerto e um implante ainda, né? Mas não, você pode ainda tentar aproveitar aquele mesmo dente para ir lentamente puxando ele, tá? O mesmo processo que a gente falou anteriormente, e à medida que o dente vem, ele vem trazendo o periodonto dele, né? Vem trazendo a casinha dele. Então, vem trazendo o osso dele junto, tá? Que faz parte do periodonto. Então, à medida que ele vem instruindo, você vai cortando a coroa, né? E o osso vem vindo junto. Então, no final das contas, você nivelou as cristas ósseas, tá? Dele com os vizinhos, né? Extraiu ele e faz o implante com o osso ali, com a crista óssea bem alinhada com as vizinhas. Então, dá o ganho estético, né? Dá uma previsibilidade muito boa em termos de osso, de qualidade óssea, já que... Um pouco mais conservador, né? Exato. Menos invasivo, né? Exatamente, sabe? E a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei assim, fantástico. Eu fiquei assim, caramba, a gente consegue fazer até isso, né?
E isso responde até muitas dúvidas que o pessoal às vezes fala assim de, é possível, né? Aqui eu estou vendo um estreitamento, será que dá para trazer esse dente de lá para cá? Dá, pessoal, tá? É a mesma resposta, na verdade, para o quesito anterior. Né? O dente, quando ele vem, se for forças lentas e tiver saudável na estrutura, mas sem doença ativa. Só utilizado de forma diferente, né? Exato. Ele vem e traz a sua casa junto, né? Seu periodonto junto. Tá? Então, no final das contas, ele vai estar na posição e com saúde, né? E estável. Tá? Era essa a dúvida? Essa dica aí é interessante, entendeu? Porque às vezes a gente esquece disso, né? Não é? A primeira coisa que pensa é enxerto. Isso. E... Claro que às vezes não tem muito sentido essa mecânica, né? Como o Paulo falou, esse exemplo especificamente que ele deu é um dente que está perdido, né? Está perdido, vamos lá, fazendo essa extrusão bem lenta e tentar devolver o máximo de volume de estrutura óssea, né, para a região. Aproveitar, né, Hanson? Se ele está ali, vamos aproveitar ainda o que tem dele ali para a nosso favor, né? Para tratar o caso. Né? Mais uma pergunta, Paulo. Eu acho que para poder fechar, né? A aula já está chegando na horinha, né? A ortodontia pode ajudar na medicina do sono. Sim. Então, às vezes, aquele paciente, né, vai dormir cheio de tubo, enfim, parece um astronauta, né? E às vezes é inevitável. Exatamente. Às vezes é inevitável. Mas, assim, para aqueles casos que não são tão graves, tá bom? Teria como a ortodontia ajudar, dando um pouco mais de qualidade de vida? Sim, tem sim, sabe, Anderson? Você como eu, né, a gente vê esses casos, né? E, primeiramente, esses casos de apneia do sono, né? Como o Hanson bem colocou, às vezes é inevitável, tá, pessoal? Tanto que o primeiro agora que tem que fazer é o exame da polissonografia, tá? E existem graus, né, de severidade, né, de índice de apneia do sono, tá? E nos casos que são apenas ronco ou índices leves, são índices leves. São aqueles índices até 5 vezes por hora, tá? Que o paciente fica pelo menos 10 segundos sem respirar. Então, nesses casos, o aparelho que a gente confecciona, o aparelho ortodôntico, né, ele é muito eficaz, tá, para esses casos. Então, ele consegue eliminar o ronco, ele consegue reduzir esses índices suaves, né? Só uma correção, eu falei aqui, né? Na verdade, o índice leve é de 5 a 15, tá, pessoal? Até 5 graus, geralmente, não é nem classificado e são pacientes que têm apenas ronco. Então, até esses índices de até 15, a gente consegue dar uma grande melhora com os aparelhos propulsores mandibulares, né? Os aparelhos, como o pessoal da medicina fala, né? O IAO, né? Os aparelhos intraorais, né? Para a apneia do sono. Para os casos moderados e severos, né? Ou seja, casos que já estão acima de 15, casos que estão acima de 30, a gente já não tem a indicação precisa para fazer, tá? Então, esses casos já são para CPAP. Às vezes cai para ortodontia até a pedido do médico mesmo, pelo paciente não está conseguindo se adaptar ao CPAP. Mas não cabe a gente decidir isso, não. Tá? Os casos da gente realmente são os casos leves, são os casos até 15 índice de apneia. Tá? Eu vou até te falar, Paulo, pelo menos na minha experiência, nesses casos moderados, tá bom? E dentro desses moderados, se a gente for pegar o grupo de moderados e pegar a fatia leve dos moderados, ele encontra até uma resposta muito interessante. Isso, exatamente. É aquele moderado que era quase leve, né, Hanson? Ele não está com 28, né, índice, né? Ele está com 16, 17, né? Não, mas assim, até pacientes que estão ali 20, 21, 22, eu ainda encontro resposta muito positiva. Agora, é óbvio que você pegar um paciente com 15, a resposta é fantástica, né? Exato. 14 ou 13, enfim. Exato. E esses aparelhos, tá, pessoal, pensem neles como se fossem, para quem não conhece, né? Como se fosse um bionato com uma forma de ativar ele intraoralmente, né? De você poder ir titulando, né? E avançando a mandíbula, tá? Então, ele é uma mistura de um propulsor com um pouco de ortopedia, né, Anderson? Então, se chegou nesses aparelhos, né? A gente consegue ir avançando a mandíbula
aos pouquinhos até chegar na quantidade necessária para conseguir... Fala aí, Paulo, para a gente, qual a lógica de avançar a mandíbula? Pronto, a lógica, pessoal, à medida que a gente avança nossa mandíbula, o espaço aéreo inferior ele vai ampliando, ele vai abrindo, e com isso o ar consegue entrar com mais facilidade, tá? E aí, se o ar entra mais, o paciente respira melhor e diminui o seu índice de apneia. Tá? Seria essa a forma de trabalho mais, né, dos aparelhos. Eu vou compartilhar, Paulo, com vocês uma imagem que aí eu acho que vai ajudar nesse entendimento. Tá? E como enquanto o Hans compartilha aí, lembrem sempre, é multidisciplinar e é de origem médica, um problema médico, tá? Então, o paciente ele precisa estar sendo orientado e acompanhado pelo profissional da medicina, tá? E ele é quem vai passar a necessidade de utilizar um CPAP, de fazer uma cirurgia, de utilizar um AIO, tá? Ó, trabalha junto. Vê, Paulo, essa tele, essa via aérea, vou desenhar aqui, ó, para poder facilitar a visualização. Dá para ver? Dá, deixa eu compartilhar. Pronto, compartilhei agora. O pessoal aqui do YouTube tinha... Dá para ver? Dá sim. Vou vir para cá agora. Olha, que legal, né? Então, olha a diferença. Exato. Um é mais estreito, o outro, como ele é mais amplo. Vai passar um volume de ar maior onde? No segundo, né? Segundo. Então, eu peguei de uma maneira aqui bem básica uma tele de um paciente classe 2, com deficiência mandibular, e um paciente classe 3. Então, quando a gente joga essa estrutura para frente, toda a musculatura vem junto, toda a parte do tecido mole vem junto. Exato. Entendeu? E aí você, quando traciona, você vai realmente aumentar o volume, consequentemente, o aporte de oxigênio. E aí essa seria a grande lógica, né? Tentando simplificar ao máximo, né? Para clarear um pouco esse entendimento. Então, vejam que seriam duas situações bem distintas, né? Exato. Muito bom mesmo. Eu acho que chegamos no nosso tempo aqui, tá quase estourando. Né? Queria agradecer aí, Hanson, mais e aí, uma só vez. Complementando, né, Paulo? Às vezes, a própria cirurgia, que falamos em classe 2, classe 3, a própria cirurgia ortognática, ela também é fundamental, né? Isso. Então, já é mais um link aí, já é mais um link com cirurgião buco, né? Isso. Que a gente acabou nem comentando com o buco, né, Hanson? Porque em outras lives, né, de tratamento... Falamos sobre isso, né? Aí, para ficar repetitivo, a gente... Para quem estiver sentindo falta... Quem assistiu, quem está assistindo pela primeira vez, então por isso que eu fiz só esse ganchinho aí. Isso, foi ótimo. Ótimo mesmo, né? Quem já vinha acompanhando já tá ligado aí. Então, pessoal, antes agradecer, né? Mais uma live aí. Obrigado. 7h37, né? 7h37 da manhã. Pessoal do YouTube, brigadão pela participação, brigadão por nos assistir, né? Pessoal do Instagram, valeu mais uma vez, vocês foram show de bola aí, participando. Amanhã, mesmo horário, 7h37 da manhã, tem nossa quarta live da semana, né? Que é a escolha da mecânica não vem antes do diagnóstico, tá? Então, normalmente, né, Anderson, quando o pessoal vem mostrar casos assim, já vai falando da mecânica, assim, calma aí, né? Qual o diagnóstico, né? O que ele tem, tá? E a resposta da mecânica tá toda no diagnóstico. A gente vai ver isso amanhã, né? Você deu o diagnóstico certo, o resto, ó, é repetitivo, tá? Vai só, né? Às vezes uma particularidade aqui, outra ali, mas padrão, os protocolos se repetem, tá? Então, não vamos inverter a ordem, né? Vamos primeiro dar o diagnóstico, amanhã a gente vai falar um bocado sobre isso. Então, galera, parabéns pela participação, valeu mesmo. Hanson, bom dia para todos. Abraço, até mais, cara. Tudo de bom. Valeu, tchau, galera. Bom dia a todos. Tchau.